Bruno Henrique encantou a torcida e encheu os rubro-negros de esperança de ver aquele cara que foi brilhante e decisivo nos anos anteriores pelo Flamengo e é um dos maiores jogadores da história deste clube. Sampaoli fez um pedacinho, fez uma parte do sucesso de Bruno Henrique, ao colocar ele jogando num contexto muito semelhante ao contexto que ele atuava naquele período mais glorioso desse Flamengo, o período de Jorge Jesus em 2019. Quer entender exatamente o contexto? Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquês. Primeiro, eu queria agradecer vocês pela marca dos 30 mil inscritos que foi alcançada com o último vídeo. Eu pedi bastante ao longo desse período e eu só posso ficar muito feliz com o que foi conquistado. Eu estou aqui há bastante tempo, já há 2 anos de canal, remando bastante e fazendo de tudo para trazer para vocês o melhor conteúdo que eu possa fazer. É muito legal saber que estão gostando. E se você está gostando, eu também tenho mais coisa para te indicar. Se você gosta de um lado um pouco mais descontraído e se incomoda um pouco com a minha seriedade aqui, eu tenho um convite para você. Eu tenho um canal de YouTube junto com o influenciador Tosa. Lá a gente tem programas descontraídos, com pauta variada, onde eu falo de minhas opiniões, das minhas preferências e não necessariamente sobre tática. Na verdade, tudo que eu tento não falar lá é sobre tática. A gente tem um programa quase que diário, onde a gente relê as notícias do dia a dia sobre o Flamengo na internet e dá a nossa opinião a respeito delas, é bem legal. A gente tem um podcast semanal que também está nos seus agregadores. Então aproveita aqui e vem para conhecer a Falsa Prosa, que é o nosso canal. Se inscreve lá que nós estamos chegando a 5 mil inscritos. Pois bem, vamos para o que interessa. E o Bruno Henrique, gente? O Bruno Henrique foi muito bem e o Sampaoli tem muita responsabilidade nisso, tem muita culpa nisso, no bom sentido da palavra. Então, primeiro vamos mostrar como que o Flamengo jogou, né? Como foi a estrutura do Flamengo de saída de bola e de construção que mudou bastante nessa partida. Bom, o Flamengo saindo jogando aqui desde o goleiro, né? O Flamengo tinha uma estrutura de um 4-2-3-1 com o Vitor Hugo ao lado do Thiago Maia ali, podendo interpretar dessa forma. Na construção do Flamengo, né? O Matheus Cunha saía bastante, ia bem alto junto dos zagueiros, e os laterais, aí é uma das grandes diferenças, os laterais jogando alinhados, seja o Wesley não tão mais avançado e baixando aqui, para fazer uma saída mais sustentada, com mais gente, seja o Felipe no lugar do Ayrton, sem fazer aquele terceiro zagueiro no momento com bola, sem fazer a saída de 3 e fazendo essa saída mais sustentada. À frente deles, o Thiago Maia, mas por conta dessa saída mais ampla, com mais gente posicionada ali na linha de meio, para abrir novas linhas de passe. Então, a Arrascaeta baixava para uma posição mais simétrica ao Vitor Hugo, e Bruno Henrique e Everton não faziam caras extremamente abertos nesse momento do jogo. Faziam caras ali ocupando esse espaço entre o corredor lateral e o corredor central, que a gente chama de meio espaço. Bom, quando o Flamengo construía ali mais pelo lado esquerdo, que era menor parte das vezes, o Felipe Luiz costumava subir jogando por dentro, fazendo esse tipo de movimento. Ao fazer isso, o Arrascaeta saía dessa posição e fazia o cara mais avançado, colocando o Bruno Henrique para jogar mais no corredor central, onde ele rende muito melhor. Ele rende exatamente assim, atacando segunda trave, jogando ali como um elemento surpresa, atacando a área com muita força. E essa é a grande parada ali do Bruno Henrique. Quando a bola voltava para o meio, já numa fase mais avançada do campo, o Thiago Maia até baixava junto com os dois zagueiros, os laterais seguiam aqui alinhados, e aqui tem uma situação, né? O Everton Ribeiro mais baixo do que o Wesley. Isso aconteceu muitas vezes.
E as triangulações pelo lado direito ajudaram demais a colocar o Bruno Henrique do lado oposto do campo. Aí você vai falar, pô, então não foi jogo de posição esse negócio, porque jogo de posição é aquele que tem amplitude o tempo inteiro. Bom, gente, para começar, que a ocupação de espaços é só um dos conceitos do jogo de posição. Em segundo lugar, quando o jogo já está no terço final do campo, é óbvio que esses conceitos não se mantêm da mesma maneira. E você dá uma certa liberdade para os seus jogadores já em último terço do campo. O ponta do lado oposto, desde que mundo é mundo, precisa entrar na área quando a jogada se constrói do outro lado. Fato é que, quando a bola chegava ali no terço final de campo, o Bruno Henrique estava invariavelmente, praticamente, dentro da área ao lado do Pedro, fazendo a tal da dinâmica de dois triângulos, que faz muito da parte da natureza do que é o Jorge Sampaoli. Queria aproveitar para pedir o teu like, pedir que se inscreva no canal. Não se esquece, porque o vídeo vai continuar. Aqui um exemplo onde o Flamengo está saindo na construção, o Felipe Luiz está mais por dentro, o Bruno Henrique está mais aberto pelo aquele lado, e aqui o Wesley subindo mais por dentro, a exemplo do Bruno Henrique, e o Everton Ribeiro mais aberto, com 5 homens ali fazendo amplitude, em alturas diferentes do campo, em profundidades diferentes do campo também. Se a gente passar uma linha longitudinal aqui no campo, a gente vai ver que eles estão bastante intercalados para a geração de linha de passe. Notem como essa zona do lado direito é uma zona muito mais versátil, onde qualquer um desses 3 jogadores pode interpretar a função do outro em organização ofensiva. Pelo outro lado, ali, pensando no Pedro participando do outro lado, do lado esquerdo, que mais finaliza, o Pedro é o jogador menos móvel dessa formação. Então, seria óbvio que esse tipo de dinâmica sairia mais fluida do lado direito. E isso contribuiu demais para o Bruno Henrique, que esteve dentro da área na hora das jogadas serem finalizadas, atacando ali a segunda trave muitas vezes. Então, Bruno Henrique é um atacante de área muitas vezes. E aí, quando o Flamengo fazia um jogo, de novo, de construção e não de transição, muitas e muitas vezes o Arrasca era visto pelo lado esquerdo, fazendo a mesma coisa, e o Bruno Henrique ocupava a caixinha dele ali, fazia intercâmbio de posição com ele. Pois é, disseram para você que o jogo do Flamengo foi funcional, que o Flamengo mudou e não faz mais jogo de posição. Gente, esse foi um dos jogos que o Flamengo mais aplicou conceitos do jogo de posição com o Sampaoli, seja na ocupação de espaço, seja na situação de reter e atrair espaço às costas do opositor, seja nas superioridades geradas, seja qualitativa, seja quantitativa. Então, assim, quem está falando isso está desinformando você, então toma muito cuidado. Bom, o Arrascaeta também fazendo bastante o lado oposto, Felipe Luiz ficando, até com Ayrton Lucas a chance disso melhorar de produção é até maior, porque essa distância entre ele e o ponta vai ser menor e ele vai se apresentar para o jogo, para ultrapassagens muito mais vezes do que o Felipe, liberando mais ainda o Bruno Henrique para o corredor central. O Bruno Henrique está no meio da área aqui nesse lance. No momento de contragolpe, o Bruno Henrique também é uma arma letal. E aí sim, ele abre e consegue atacar o espaço nas costas do zagueiro. O Bruno Henrique é um jogador extremamente versátil e valioso para um Flamengo que está crescendo a cada jogo, especialmente após aquela pane geral que aconteceu em Bragança Paulista. Se a gente for olhar o mapa de calor, muita coisa do que está sendo dito aqui vai ser confirmada também. Em 2019, veja como era o mapa de calor dele, com bastante presença pelo lado esquerdo, mas com uma presença muito marcante dentro da área. 2020, 2021 ali foi uma continuidade do trabalho, já bem menos presença na área, muito mais presença no corredor lateral, porém alguma presença na área. 2022, menos ainda, né? Uma presença muito grande no corredor lateral e quase nenhuma na área. E nesse jogo, veja como ele praticamente foi um homem de área, né? Com alguma necessidade do corredor lateral, mas praticamente um homem de área ao lado do Pedro. Com relação ao Arrascaeta, a mesma coisa. Você se lembra que ele jogava de meia esquerda em 2019. Então está bem aqui muito claro e vejam como tem muita sinergia com o mapa de calor do Arrascaeta nessa mesma partida. Tá bom? Então o Flamengo tem de volta o Bruno Henrique e vai ser ralado de tirar ele do time.
O Arrascaeta, por sua vez, passa a interpretar uma função mais recuada e uma função com maiores obrigações ali de ocupar espaços do Bruno Henrique. Para fazer essa função, talvez o Gerson seja até melhor. E a gente vai entender a partir de agora o que vai acontecer. O Sampaoli escalou o time teoricamente titular contra o Santos e depois mudou várias peças contra o Alcas. Afinal de contas, quais serão os jogadores preferidos do Sampaoli? Bem, eu acho isso menos importante e não vou nunca supervalorizar a barração de um atleta, a não ser que ela seja completamente injusta, o que obviamente não é o caso do Arrascaeta, seja por ele não estar bem, nem física, nem tecnicamente, seja pelo time ter um elenco estreladíssimo, onde é perfeitamente normal qualquer um desses atletas saiam de campo e possam entrar também posteriormente, tá bom? Então, o que você achou da atuação do BH? Você acha que ele atuou parecido com 2019? Eu acho que sim, muito embora a estrutura dos times seja extremamente diferente entre si, tá bom? Então deixa o teu like, se inscreve no canal, que chegou a minha hora de ir.